Programa Médicos em 3D. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, aqui estamos nós em Médicos em 3D. Eu adoro fazer esse programa porque esta é a oportunidade de nós conhecermos um pouquinho mais sobre até certas vontades ou necessidades que temos para ficarmos em dia com a saúde e também com a estética, com a boa forma. Então, indo por este lado, meu entrevistado de hoje é o cirurgião plástico, Dr. Adriano Batistuta. Tudo bem, doutor? Olá, pessoal, tudo bom? Que bom que o senhor está aqui mais uma vez com a gente para tirar dúvidas. Então vamos lá. Eu já decidi que eu quero fazer uma cirurgia plástica, já fiz os exames todos, já sei o que vai ser feito e onde eu quero chegar, mas e o pré-operatório? Quais são os steps, ou seja, aqueles passos que eu tenho que dar para chegar bem na cirurgia? Bom, a gente tem vários aspectos a observar, né? Como você falou, a escolha do cirurgião, depois fazer os exames, né? Tem que fazer uma boa avaliação. Quando o paciente vai no consultório, a gente faz uma breve anamnese, né? Pergunta se o paciente tem alguma medicação, se tem algum problema de saúde e tudo. A gente pede os exames básicos, né? E pacientes que têm alguma alteração a mais, a gente faz esmiuça um pouquinho mais, né? E às vezes pede avaliação de outros especialistas também para ver se o paciente está apto. Essa é uma parte, né? Outra parte é o uso de medicações. Tem pessoas que fazem uso de alguns tipos de medicações que devem ser interrompidas, né, em algum tempo antes da cirurgia. Tipo o quê? Por exemplo, é muito comum problemas de colesterol, por exemplo. Existem algumas medicações dessa classe que elas alteram um pouco a coagulação sanguínea. Então, o ideal é que pare 3 dias antes da cirurgia para poder ter uma coagulação adequada, ficar com menos roxos, menos hematomas, menor perda sanguínea também. Outra coisa são os hipoglicemiantes orais, né? Pessoas diabéticos, né? Ou pré-diabéticos que tomam algumas medicações via oral com esse objetivo, né? De controlar a glicose ou a insulina. O ideal, né? Suspender 2 a 3 dias antes também, porque eles podem naturalmente abaixar muito a glicose no momento cirúrgico, né? Mas quando a gente sabe também, durante a cirurgia a gente faz uma aferição da glicose, da glicemia, né? Para, se houver necessidade de fazer reposições. Muito comum também, a gente até ouve na mídia, né? Pessoas fizeram cirurgias, tiveram problemas com anestesias. Existem medicações que interagem com as medicações anestésicas, podendo até dar parada cardíaca e até morte, né? Principalmente as medicações que estimulam muito, né, as medicações de perda de apetite, né, os anorexígenos, eles têm que ser interrompidos, né, pelo menos 30 dias antes da cirurgia, que podem causar isso daí. E aquele cara que usa Viagra, por exemplo? Bom, o uso do Viagra, né, ele tem efeito enquanto está na circulação sanguínea. Depois tempo não? Não, ele fica Quem dera da gente. Não, isso daí, se a pessoa usou na véspera, no dia seguinte já não tem problema, né? Tranquilo mesmo, porque vasodilatador, né? Justamente. Inclusive tem pessoas, né, que têm problemas pulmonares, ele melhora a perfusão pulmonar, né? Então, às vezes tem pessoas de idade que têm problemas que tomam Viagra com esse objetivo, né? Aliás, dizem que é bom até para malhar, é verdade? Olha, sinceramente, eu não dá sei mais, dizer né? sobre Pump, isso aí. né? Mas para malhar, né, tem os pré-treinos da academia. Esses têm que ser interrompidos, né? 30 dias antes também. Inclusive, tem pré-treinos de academia que tem medicações que são feitas na anestesia para elevar a pressão, a efedrina. Doses altíssimas até em alguns pré-treinos, né? Que tem também separados 30 dias antes da cirurgia. Porque eles consomem a adrenalina do organismo e no momento da anestesia, né, às vezes a pressão pode baixar muito e isso é difícil de reverter. E também dessa mesma classe de... Não pode? Não pode, tem as drogas ilícitas, né? Tudo que acelera demais, né? Crack, cocaína, êxtase, tudo que acelera muito. Álcool? O álcool nem tanto. O maior problema do álcool é a desidratação, a gastrite, os danos que ele causa para a cirurgia, né? Porque quando a pessoa entra para o jejum, ela já tem que ficar 8 horas sem comer. E se ela tomou álcool, normalmente o álcool ele estimula a urina, ele bloqueia um hormônio que segura líquido no organismo, o hormônio antidiurético.
O álcool vai liberar esse hormônio, então a pessoa urina mais. Então a pessoa acha assim, eu vou me hidratar, toma aqui. Na realidade, toma o líquido na hora, mas perde mais líquido do que ingere. A tendência é de desidratar, então a bebida alcoólica tem que ser moderada, né? 2 dias antes da cirurgia também. E esses energéticos, então, esses Red Bull, essas coisas da vida assim? Uma pessoa usar esporadicamente não tem problema. Mas quando faz uso frequente, né? Quem faz uso frequente, o ideal é parar uns dias antes, né? Uns 15 dias antes. Porque ele acelera muito, né? Entra nos pré-treinos de academia, né? Agora a gente sabe que depois da cirurgia não é bom pegar sol de maneira alguma. E antes, hein? Antes da cirurgia não tem muito problema. Agora, o paciente não vai tostar na praia, fica queimado demais, porque sente um pouco de dor da cirurgia. Soma-se uma pele mais sensível, a tendência de exacerbar a dor, entendeu? Então, mas pegar um sol de leve, não tem moderado, problema. Não tem problema, né? Problema nenhum. Ok, paradinho para os comerciais. E na volta eu quero saber, ainda dentro desse tema, se o fumante pode continuar tranquilamente fumando antes da operação ou não. E se o faz, quais são as consequências, tá bom? Você promete me responder isso daqui a pouquinho? Com certeza, daqui a pouco a gente responde. Então a gente volta já já em Médicos em 3D. Projeto ousado para te aproximar de uma das maiores marcas de veículos do mundo. Venha conhecer a nova concessionária Nissan Kobe em Vila Velha, dentro de um shopping. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo, agora mais surpreendente. Hoje, aqui em nosso programa Médicos em 3D, nós continuamos a conversa com o Dr. Adriano Batistuta, que já é conhecido de vocês, telespectadores da nossa TV Ambiental, porque ele está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender mais sobre este mundo da estética, da beleza, da saúde, principalmente, dos procedimentos e até de como nós podemos nos antecipar a problemas. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre o pré-operatório, muita coisa que não pode fazer, que não deve, e eu me adiantei e falei, olha, no próximo bloco, doutor, eu vou perguntar sobre o cigarro. Dá para fumar tranquilamente antes de uma operação? Isso atrapalha, não atrapalha? Como é que funciona isso? Bom, a gente tudo tem que avaliar, né? Qual é a cirurgia, quanto tempo vai demorar, né? Qual o perfil do paciente. Agora, tem algumas cirurgias que a gente deve ao máximo evitar o cigarro. Estou dizendo em termos de cirurgia plástica. Principalmente as cirurgias onde tem grande descolamento de pele, como as cirurgias de abdômen e as cirurgias da face. Porque é feito um grande descolamento, o que acontece? Principalmente a nicotina, nesse caso específico, ela tem um efeito vasoconstrictor, né? Ela diminui a circulação no local. E quando a pele é descolada, o sangue pode ter dificuldade de chegar na extremidade do retalho. E se não chega o sangue é vida. Se não chega a vida, acontece a morte do tecido, que é a necrose, né? Então deve-se evitar por esse motivo. Mas assim, existem alguns cuidados, né, que se faz para poder diminuir esse efeito da nicotina. A princípio, né, é não usar. Só que quando a gente para muito em cima de fumar, normalmente tem o pigarro, né? A pessoa incomoda. E se fez uma cirurgia de abdômen, aquela tosse, o pigarro ali, aumenta o risco de hematoma, né? Força os pontos, pode abrir os pontos e tudo. Então a gente solicita, né, que nesses casos parem uns 30 dias antes, porque deu tempo, né, do corpo se estabilizar, da árvore respiratória fica mais estável, diminuir a produção de secreções, né? E não tem o efeito da nicotina, que para a cirurgia nesse caso é bem prejudicial. Mas se a pessoa faz uso, por exemplo, de um cigarro eletrônico, está muito em moda hoje em dia? O cigarro eletrônico depende do que é colocado nele, né? Porque ele tem um recipiente onde são colocadas essências. E existem sim também essências com nicotina, né? Vários níveis de nicotina. Quando a pessoa, inclusive, quer parar de fumar, o cigarro eletrônico é um dos artifícios que são utilizados, né? Você vai colocando uma nicotina, uma quantidade maior, depois vai reduzindo aos pouquinhos até colocar sem nicotina. E se tem a nicotina, esse efeito vasoconstrictor, né, quer dizer, diminuir a circulação da pele, também acontece. E se a pessoa faz uso de medicação para parar de fumar? Ela também não tem o nível de nicotina que é usado nessa graduação para baixo? Esses remédios? Ah, sim. Tem vários tipos de medicações. Um deles, né, a nicotina, né, por via tópica, que ela tem um efeito um pouco menor, mas tem também um efeito sobre a circulação sanguínea. Diminui, né, porque é no corpo todo, né, atua no corpo todo.
Então é bom dar uma paradinha, inclusive com esse remédio, antes de fazer a operação. A nicotina tópica, sim, né? Seja de várias maneiras de administração, tem gomas de mascar, vários tipos de nicotina podem ter esse efeito da diminuir a circulação, né? E evitar. E café? Aquele que gosta muito de tomar café, que toma café o tempo todo, o cafezinho pode? O café já não tem problema em doses moderadas. Agora, as doses muito altas de cafeína, elas também mexem com o sistema cardiovascular, né? Às vezes pode alterar a pressão, né? E na cirurgia, às vezes sangrar um pouquinho mais, ter um pouco de dificuldade desse lado daí. Doutor, e como a pessoa pode saber ou de repente descobrir antes da cirurgia se ela tem facilidade à chamada queloide? A queloide não pode se manifestar e deixar a cicatriz mais feia, ou em uns sim, em outros não? Como é que é isso? Bom, queloide é uma cicatriz exagerada, né? Quando a pessoa, previamente, a gente sabe que tem uma queloide intenso, que é mais comum, né, na raça negra, na raça amarela, né, nos japoneses, a gente indica um tratamento chamado beta-terapia, que é um tratamento com irradiação, que isso é tipo extremo, né? Que deve ser começado 1 a 2 dias após a cirurgia, que vai diminuir a cicatrização. Mas quando é um caso menos intenso, existem gel à base de silicone que diminuem, né, essa cicatrização excessiva. Depois que tira os pontos, a gente usa na cicatriz. Essa minha pergunta tem mais a ver com o pré-operatório. Por exemplo, eu sei que eu tenho facilidade a ter queloide. Isso seria um fator que me dificultaria fazer uma cirurgia de sucesso ou não? Bom, é se dosar bastante, né? Se vale a pena operar ou não. Porque se a tendência é muito forte, às vezes uma pequenas quedas de mama, de repente não vale a pena, porque se tem a chance de uma cicatriz queloidiana, não tem como o médico prometer 100% que não vai ter, né? Esse é um risco, depende do quanto isso vai incomodar a pessoa. O que incomoda mais? É o peito um pouco mais caído ou a cicatriz? A pessoa tem que dosar isso daí. O médico vai orientar, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Você nos ajudou bastante com essas orientações sobre o pré-operatório, não é verdade? Tudo começa, gente, bem antes. Os preparativos, depois, como ele falou, achar um bom médico, um bom cirurgião. Nós, infelizmente, no Brasil, temos assistido casos horríveis, até de pessoas que morreram, na verdade, porque escolheram péssimos profissionais e que nem profissionais são. Então, primeiramente, um bom profissional. Depois, todas as etapas do processo, né? O pré e depois o pós direitinho. Sem dúvida, né? E a gente está sempre disponível para poder tirar as dúvidas e as orientações que sempre surgem, né, no pré e no pós-operatório, um profissional que seja acessível também, né? Agora, a notícia boa é que o Espírito Santo é pródigo em bons profissionais e o nosso estado tem sido procurado por gente do mundo inteiro para estar aqui fazendo a sua cirurgia, fazendo o seu momento renovação, não é verdade? Então aqui sim também nós temos ótimos profissionais, não precisa sair correndo para outros lugares não, viu? Nós estamos muito bem, obrigado. Ok, mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima, hein? Obrigado pela oportunidade, estamos aí. Ok, e eu volto em Médicos em 3D a qualquer momento. Fiquem ligados na nossa TV Ambiental, porque este é o programa que te deixa em dia com tudo isso e muito mais. Beijão e até a próxima. Programa Médicos em 3D. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo.